Olá pessoal, nós vamos ver hoje a parte de renderização aqui no Fusion 360. Antes de começar a renderizar de fato, a entrar nesse assunto de uma forma mais direta, tem algumas questões que a gente precisa observar. Primeiro, eu vou trabalhar aqui com este objeto, com esta luminária aqui, que foi feito em outro vídeo, e nós poderíamos já, a partir deste arquivo, já vir aqui e ir direto para o workspace de renderização. Entretanto, é comum, muitas vezes, quando nós vamos renderizar, nós inserirmos alguns elementos, que é o que nós vamos fazer nesse exemplo aqui. Nós vamos inserir uma esfera para simular um bulbo de uma lâmpada. E podemos inserir outros elementos, como uma superfície e outros possíveis. Se para mim é importante manter este arquivo na sua forma original, é interessante que nós salvemos como fazer uma cópia desse arquivo. Vem aqui, Save As. Se para mim é importante manter o histórico desse arquivo, manter, vamos supor, mais para frente, beleza, fiz a renderização, mas mais para frente eu quero alterar uma das características físicas aqui desse arquivo. Eu quero alterar a cúpula, eu quero alterar a altura, enfim, um daqueles parâmetros. Então, eu posso já vir direto aqui para a renderização. Logo, quando você vai renderizar, você tem que pensar nisso. Eu vou inserir outros elementos, eu quero deixar o meu arquivo na sua forma original, então venho aqui, Save As, aqui, salvar como, Save As, salvo uma cópia. Se para mim é importante manter esse histórico, fazer a renderização, mas depois, na hora que eu fizer uma alteração, essa alteração reverberar e eu poder refazer a renderização, eu posso já vir direto aqui para o Workspace Renderização. No nosso caso, o que nós vamos fazer? Salvar uma cópia. Venho aqui, Save As, vou colocar luminária articulada, Render, está na pasta Curso Fusion 360 e vamos salvar. Tenho uma cópia aqui e com essa cópia que nós vamos trabalhar. Vou fechar nosso painel de dados, o Data Panel. E agora nós vamos inserir aqui alguns elementos que nós queremos. Na verdade, por enquanto, o elemento que nós vamos inserir é uma esfera, um círculo. Vou vir aqui, em Create Form. Vou escolher aqui Front, para ficar mais simples. Vou aqui, Quad Ball. Vou escolher um plano. No caso, o plano que eu vou escolher é esse daqui, que já existia na nossa luminária, tá? Já foi definido na construção da luminária lá atrás, que é esse plano que marca justamente o eixo de simetria do objeto. Escolhi, vou novamente aqui escolher Front para facilitar. Vou clicar em um ponto qualquer aqui, nesse caso não exige uma precisão, ok? E vou definir o raio. Coloquei um raio de 110. Beleza, temos aqui um objeto que vai somente, na hora da renderização, simular o bulbo de uma lâmpada. Vou colocar aqui Finish Form. Fizemos aqui o que seria a lâmpada. Vou salvar. E agora, sim, nós vamos partir aqui. Nós estamos no Workspace Design. Agora nós vamos partir para um novo Workspace dedicado às opções de renderização aqui em Render. Esperar um tempinho aqui para processar. Temos o nosso Workspace de renderização. Aqui nós temos as opções, as ferramentas básicas. Temos aqui o navegador, o browser, semelhante ao Workspace de Design. E temos o nosso objeto. Observem que agora nós já temos aqui uma pequena prévia de como ele vai ficar, uma vez que ele esteja renderizado, mostrando aqui a sombra. Vamos começar falando sobre algumas das ferramentas que nós temos aqui. Primeiro, eu vou aqui em Appearance, que vocês já estão um pouquinho familiarizados.
que é como associar um material a determinado objeto. Aqui mantém essa mesma ferramenta, só que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Primeiro, é importante explorar a biblioteca do Fusion 360 de materiais. Tem aqui tecido, vidro, couro, líquido, metal e assim por diante. Cada uma dessas texturas vai ter uma determinada característica. Eu vou aqui escolher um metal. Vou aqui em metal, vou escolher deixa eu ver, cromado. Vou vir aqui, vocês já sabem como é que aplica, clica, arrasta e solta no objeto. Observem que nós temos aqui uma prévia de como ele vai ficar, rápida de como ele vai ficar. Nós podemos mudar algumas características desse material, como basta clicar com o botão direito e vir aqui em editar. Vou arrastar um pouquinho a janela aqui para o lado, senão não vai aparecer. Agora, nós podemos mudar, por exemplo, a cor. Basta ir percorrendo aqui o cursor, clicando, arrastando, e vocês vão ver o efeito lá na tela. Deixa eu colocar aqui a imagem mais ao lado, fica mais fácil. Tá? Podem clicar aqui em Color Library. Podem escolher aqui a partir da cartela de cores Pantone, por exemplo. Tá? Tem várias opções aqui. Aí isso vai da necessidade e da criatividade de cada um. Vamos ver aqui outras características que nós podemos alterar. Temos aqui Roughness, que seria a aspereza do material. Que, obviamente, se ele é mais liso, ele vai ficar mais reflexivo. Se ele é menos liso, ele vai ficar um pouco menos reflexivo. Mas, além disso, tem outras variáveis também. Nós podemos vir aqui em avançado, Advanced. E temos aqui novamente Roughness, temos a cor, temos se existe algum mapeamento Bump, que é algo mais avançado. Nesse caso, como é totalmente liso, é um objeto cromado, não existe essa opção aqui. Eu vou cancelar porque eu vou mudar a cor. Eu quero que fique vermelho. Por enquanto. Vou deixar vermelho aqui. Ok. Vamos agora definir aqui um material para o bulbo. Esse material, eu quero que ele seja um material emissivo. Ou seja, que de fato simule uma lâmpada ligada. Um material que emita luz. Vou procurar aqui, ó. Está em Miscellaneous. Vou vir aqui, cadê? Emissive. E aqui nós temos algumas opções. Vou clicar, arrastar e soltar em cima do bulbo. Aí, gente, a renderização é isso. Você tem que ir testando, vendo os materiais, clicando, arrastando. Mais para frente, botar para renderizar. É isso que eu quero, não é? Vai, repete o processo. É algo paulatino até chegar no resultado que você pretende. Vamos explorar mais aqui as opções na biblioteca de texturas. Vou colocar aqui em Wood Solid. Vou escolher aqui essa primeira opção, com acabamento. E vou escolher, deixa eu ver, essa opção aqui, 3D de Mog. Esse Mog no Glossy, como vernizado. Vou aplicar aqui na base. Deixa eu colocar de novo. Faltou primeiro, tem que baixar, tá? Tá vendo esse íconezinho aqui? Para baixar. Agora sim eu vou conseguir aplicar. Observem aqui o material. Agora eu vou vir aqui em editar. Novamente. Editar. E observem que nós temos várias opções aqui que se referem a essa textura. Por exemplo, eu posso mudar aqui em Ring Bump, vai mudar esse efeito de relevo. Se eu aumentar, vai parecendo que, deixa eu aproximar aqui, aqui a espessura dos anéis, nós já vimos agora há pouco. Né? Então, dependendo aqui, cada material
vai ter as suas propriedades. Especificamente esses materiais aqui, que é a madeira 3D, o wood 3D, o que ocorre é uma textura que não é como as outras texturas. Geralmente as outras texturas, isso vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tem associadas a ela uma imagem. Uma imagem, por exemplo, seria uma imagem de mogno, que iria simular a textura do mogno, da madeira mogno. Nesse caso aqui não é isso. Aqui tem uma série de características da madeira que nós podemos ir mudando os parâmetros e vai alterando esses parâmetros conforme eu estou demonstrando aqui para vocês, tá? Ó, aqui os poros, aqui essas listras, tá vendo? Esses raios. Beleza, vou dar o dona aqui. O outro exemplo que eu citei é o exemplo, eu vou até já usar essa madeira aqui, cherry, né? A cerejeira, se não me engano. Vou aqui em editar. Aí, observem que já não tem as mesmas características. Quais são as que tem aqui? Escala. Acho que foi essa, na verdade. Calma aí. Beleza, foi o pinos. Tem aqui, ó, escala. Então, se eu diminuo a escala, tá vendo? Rotação, a rotação da textura. Roughness, que é a aspereza. O nível de refletância, o quão esse material vai refletir o ambiente. Novamente, vamos aqui em avançado. Deixa eu colocar aqui ao lado para vocês verem o material. Nós temos outras opções. E é aquilo que eu acabei de falar. Ó. Aqui, essa textura tem uma imagem associada a ela. Se eu clicar aqui, eu posso, inclusive, utilizar uma outra imagem qualquer que eu tenha no meu computador como textura. Aqui, novamente, o nível de refletância. Aqui, roughness. Nesse caso, tem um que a gente chama de um bump map para definir essa aspereza. Se vocês observarem aqui, ó, é como se fosse uma imagem em negativo desta imagem aqui, tá vendo? Que vai gerar um pouquinho essa ideia de relevo aqui na textura. Deixa eu ver se eu... Ó. Não fica muito claro aqui nessa pré-visualização, mas quando se renderiza isso fica mais claro. No caso, eu vou usar deixar aquela imagem mesmo que estava aqui, tá? Ok. Temos aqui o nosso... Bem, definimos aqui quais são as texturas que nós vamos utilizar no nosso objeto. Eu associei aqui de forma aleatória, só para vocês verem, mas novamente, cada vez que vocês vão modelar um objeto, dependendo do efeito que vocês quiserem dar, vocês têm que explorar a biblioteca, considerando que cada uma desses grupos de textura terão as suas variáveis para vocês alterarem e alcançarem o objetivo que vocês querem. Vou fechar a janela de Appearance e vamos aqui para o próximo elemento, que é Scene Settings. Basicamente, Scene Settings se refere à iluminação, à ambientação e iluminação da cena de vocês. Vai abrir essa janela, eu vou aqui para essa segunda aba e, por padrão, o primeiro ambiente, environment, que é escolhido é o Sharp Highlights. Se vocês observarem, vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de observar essa ferramenta, eu vou voltar aqui em Design e vou inserir um objeto, uma esfera, tá? Depois eu vou apagar. Vou voltar lá em Render. Ok? Vou voltar aqui em Appearance, vou colocar o cromado. Cadê? Aqui. Vai ficar mais fácil de vocês observarem. Ok, voltei aqui para Environment Library, em Scene Settings. E aqui, por padrão, nós temos essa cena. Mas eu posso escolher qualquer uma dessas outras aqui. Basta clicar duas vezes. Observem que mudou. Aqui, tá vendo? Ó?
porque cada uma dessas cenas vai definir como é a origem da luz, uma série de configurações no que se refere ao ambiente, de modo já pré-definido. Vamos agora verificar essa outra aba aqui, a aba de configuração Settings, dentro de Scene Settings. Nós podemos mudar o brilho da imagem, tá? Deixar com mais brilho ou menos brilho, quantidade de iluminação, como se fosse assim, a quantidade de exposição à luz que essa cena vai ter, a rotação daquela ambientação que nós escolhemos anteriormente, que vai definir a posição da luz também, tá vendo? Podemos escolher também como é que vai ser esse background, esse fundo. Vai ser uma cor sólida ou vai ser o próprio environment que nós escolhemos agora há pouco. Se eu escolher o environment, na hora que eu usar o orbital, eu vou enxergar, tá vendo a luz? É essa malha aqui. Eu vou alterar novamente para vocês poderem ver outras opções aqui, entenderem melhor. Aqui, ó, como se fosse uma cabine para tirar uma foto. Aqui, se eu escolher Plaza, se eu escolher o Environment, que seja uma dessas imagens aqui, por exemplo, ó, ele vai inserir essa imagem e a referência dentro dessa imagem da posição da iluminação. Tá vendo? O sol está aqui, então a iluminação corresponde à iluminação da imagem. Warm Light, a mesma coisa, tá vendo? Vou voltar para a original, o padrão, que era Sharp Highlights. Vou voltar aqui para Settings. Não vou deixar Environment, vou deixar Solid Color e vou colocar um fundo branco. Aqui eu vou escolher, ó, quanto mais para baixo vai ser mais próximo do preto, mais para cima do branco ou da cor pura, caso eu traga aqui para a esquerda. Para a direita é o branco, para baixo o preto, e aqui a cor mais saturada, e aqui a cor já mais misturada com o preto. Vou deixar no branco, como eu falei, vou dar OK. Uma outra opção também é que se refere aqui ao ground, ao plano do chão. Eu posso retirar, aí é como se meu objeto estivesse flutuando, aí eu perco a sombra, mas eu vou deixar. Outras configurações dizem respeito à câmera, que são muito semelhantes a configurações de uma câmera real, como a distância focal, que a distância, se fosse uma câmera real, é a distância ótica entre o sensor da câmera e o ponto onde os raios de luz vão convergir lá na lente. Quanto maior essa distância focal, menor vai ser o ângulo de visão da foto. No caso aqui da imagem da cena. Eu vou aumentar, por exemplo, está vendo? Aqui vai diminuindo o ângulo de visão. Agora, se eu diminuir, vai aumentar o ângulo de visão. Além disso, também tem aqui a Exposure, que seria o tempo de exposição, e seria definir quanto tempo o diafragma da câmera vai ficar aberto e expor a luz, o sensor à luz. Aqui também nós podemos mudar de uma vista em perspectiva ou de uma vista ortográfica para uma vista ortográfica. Vou deixar a vista em perspectiva, ok? Nós podemos salvar essas configurações, definindo elas como padrão, ou restaurar para as configurações padrão. Eu vou deixar dessa forma. Basicamente, o que eu alterei foi a cor do sólido aqui, né? E diminuir um pouquinho a distância focal. Vou fechar e vamos partir agora para outro elemento aqui. Enquanto nós fazemos essas alterações de material, de configuração de ambiente, de cena, de scene settings, nós podemos utilizar essa opção em Canvas Render, que ele vai renderizar a imagem um pouco mais próximo do resultado final do que nós estávamos vendo antes. Nós podemos ver as opções em Canvas Render bem aqui, ó, em Canvas Render Settings. Nós temos essa primeira opção, que é que está acionada, Fast, e podemos alternar aqui. Isso vai, obviamente, afetar a qualidade dessa renderização rápida, mas ao mesmo tempo vai definir aí
a velocidade em que ela vai chegar no resultado interessante para dar essa pré-visualização de como será o resultado final. Eu posso alterar aqui, ó, a posição da câmera, ele vai atualizar, ok? Ó, vou colocar aqui, aumentando aqui a limitação da resolução. Quanto mais eu limitar, mais rápido vai ser essa renderização prévia, certo? E eu tenho também essa opção aqui avançada, em que eu posso novamente limitar aqui a resolução. Aí ela vai ser um pouco mais rápida, mas observem bem aqui, ó, que ele ainda está caminhando. Aparentemente, né, não alterou muito, mas ele ainda está caminhando. E ele vai parar onde tiver esse triângulo bem aqui. Ele vai parar neste momento, tá? Vou esperar um tempo aqui para vocês poderem enxergar qual vai ser o resultado com essa configuração. Ó, com essas configurações que foram definidas, esse foi o resultado dessa pré-visualização. Demorou esse tempo todo aqui, ó, 411 segundos. Quase 7 minutos em que eu não posso mover, não posso mudar essa posição aqui do objeto, senão eu perco todo esse processamento. Agora eu aumentei aqui para, em vez de qualidade excelente, para qualidade final, e vamos ver qual vai ser o resultado. Agora, depois de passado o tempo, ficou no total, contabilizando o tempo anterior, cerca de uns 4 minutos, ficou esse resultado. Vocês percebem que não é muito interessante, né? O que eu sugiro para vocês, para ter essa pré-visualização, deixem aqui na opção Fast e limitando aqui a resolução mais para cima, tá? Limit Resolution, deixando aqui mais próximo de 100, que aí é mais rápido. Claro, gente, que isso também, esse tempo vai variar dependendo da máquina de cada um. E isso foi com a minha máquina, que não é das melhores também, não é a mais potente, tá? Isso vai variar dependendo da configuração de cada computador. Mas aqui, ó, no meu, essa resolução já me garante uma boa pré-visualização. Ou você também pode deixar aqui, ó, em Canvas, tirar e só ficar com essa daqui mesmo, a renderização em tempo real, e partir para a próxima etapa, que é a renderização de fato, tá? Ah, e uma observação. Nós podemos capturar essa imagem que está aqui na tela utilizando essa opção aqui, ó. Tá? E ele vai capturar a imagem que estiver aqui na tela, seja ela renderizada, conforme a in Canvas Render, tá? Ou ela, a opção aqui, a renderização em tempo real. Vou voltar aqui para o que nós estávamos falando, próxima etapa, que é a renderização de fato. Eu vou vir aqui em Render e eu posso escolher Cloud Render, isso significa que ele vai renderizar utilizando recursos que estão na nuvem. Posso configurar aqui as opções do tamanho da imagem, se for destinado para web, mobile, impressão, vídeo ou customizar. Eu vou colocar aqui como se fosse para web, porque vai ser mais rápido a renderização. Vou utilizar essa opção aqui. Vou utilizar a opção Cloud Render e vou pedir para colocar o padrão, a qualidade, aqui em Render Quality, colocar a qualidade padrão. E vou pedir aqui para renderizar. Observem que eu posso continuar mexendo no meu objeto, continuar fazendo alterações, que aqui embaixo, ó, na galeria, na Rendering Gallery, ele vai ficar renderizando. Como é na nuvem, eu posso continuar mexendo e ele está fazendo esse processamento paralelo. Vou fazer agora uma nova renderização. Vou só mudar a posição aqui do objeto. Vou colocar assim agora. Só para vocês observarem, tá? Vou renderizar novamente. Vou manter essa configuração, só que em vez de Cloud Renderer, eu vou colocar Local, ou seja, ele vai renderizar a partir dos recursos do meu computador, não vai ser na nuvem. Vou colocar o render padrão e vou pedir para renderizar. Novamente, eu posso continuar mexendo no meu arquivo
E a renderização local vai correndo aqui, ó, vai acontecendo aqui, tá vendo essa barra de progressão? Vamos aguardar para ver o resultado. A renderização local finalizou, vamos abrir aqui o arquivo. E esse aqui foi o resultado da renderização. Eu posso baixar o arquivo para o computador, e esse daqui é o resultado dessa renderização que nós fizemos. Novamente, o que é que eu posso perceber aqui? Que ficou muito estourado, então eu posso voltar lá em algumas configurações. Deixa eu fechar aqui, opa, fechar. Por exemplo, aqui em Scene Settings, e diminuir aqui, por exemplo, diminuir a exposição. Ou pode ser aqui também. Ou eu posso mudar o environment, tá? Mudar para um que a luz seja, por exemplo, Photo Booth, que a luz vai ser mais suave. Vou aproveitar e vou apagar esse objeto aqui, tá? Vai ficar só o... Eu vou também aumentar aqui, melhor, diminuir a distância focal. E vou pedir para renderizar novamente, entrar aqui na fila do rendering. Vou colocar a opção local, já está, beleza, não vou mudar nada. E pedir para renderizar. Observe que nesse meio tempo terminou a renderização na nuvem. Vamos ver como ficou. Vou baixar, posso escolher aqui o formato, só para ter uma outra opção, vou colocar como JPEG. Está aqui o resultado. Novamente, né, mesma coisa, a gente está muito estourado. Vamos ver como é que vai ser o resultado lá da outra opção. Finalizou a renderização, vamos ver como ficou. Vou baixar. Ainda ficou bem estourado. Vou fazer algumas alterações aqui de configuração. Eu vou deixar aqui Environment. Deixa eu só me certificar. Tá, Photo Booth. Ok. Vou novamente aqui em Settings. E vou pedir para renderizar mais uma vez. Terminou, vamos ver aqui. Ah, ficou mais interessante, né? Vou baixar. Ó, ficou melhor. É isso, pessoal. A renderização é esse processo de um pouquinho de vai e volta. A gente vai alterando as configurações, aplicando os materiais, vendo que quer que dá o resultado que nós queremos, pede para renderizar, não ficou legal, volta, refaz, até ficar dentro do que nós esperamos. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.